Nós iniciaremos hoje uma nova série, e vai ser uma série que vai durar aí nesses 4 domingos até o domingo do Natal, e nós vamos estudar os primeiros capítulos do livro de Mateus. Então nós estamos começando uma série de Mateus, e nessa primeira temporada a gente vai estudar só os capítulos que falam sobre o nascimento de Jesus e sobre a infância de Jesus. E depois a gente volta nessa série aí, continuando ela no ano que vem. Então a gente está começando uma série que vai durar, a gente vai estudar os 2 primeiros capítulos nos próximos 4 domingos. E aí depois, ano que vem, a gente volta nessa série aí em algum momento para a gente continuar o estudo do livro de Mateus. Mas a gente vai estudar então nesses próximos 4 domingos como foi o nascimento de Jesus segundo o relato de Mateus. E o nascimento de Jesus, segundo o relato de Mateus, começa com aquelas partes da Bíblia que a gente ama, que é genealogia. E eu quero estudar com você hoje a genealogia de Jesus. Porque embora a genealogia, normalmente a gente pensa que não tem muita coisa para nos ensinar, tem muitas coisas para nos ensinar e é muito rica a genealogia de Jesus e algumas coisas que a gente pode aprender com a genealogia dele. Então, Mateus, capítulo 1, eu vou ler dos versos 1 a 17, a palavra de Deus diz o seguinte: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e os seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Até aqui, a leitura da palavra do nosso Deus. Meus irmãos, quando chega essa época de Natal, eu não sei como é para você essa época e como que você administra isso com a sua família. Normalmente, em épocas de Natal, a gente já começa a planejar como que a gente vai passar o nosso Natal. E a nossa expectativa, normalmente do dia de Natal, aquela ceia de Natal, é assim, né? Toda a família reunida, todo mundo feliz, sorridente, aquela carne bonita no meio da mesa. Normalmente a nossa expectativa, e é isso que todo mundo deseja, e é assim que sempre é retratado nos filmes e nas propagandas, o Natal é aquela coisa linda, da família sentada em volta da mesa, todo mundo feliz, sorridente e em harmonia. Mas a verdade é que normalmente os natais não são tão assim, né? Normalmente o Natal junta toda a família e a gente começa a se reencontrar com pessoas que normalmente a gente não encontra, e com gente que a gente normalmente não gosta muito. E aí normalmente Natal é assim, aquela minha tia vai estar lá, rapaz, eu vou ter que ter paciência, viu? Normalmente Natal é, aquele meu primo bolsonarista, aquele meu primo lulista vai estar lá. Normalmente a gente tem aquela expectativa daquela coisa linda, mas quando chega no dia do Natal, eu vou conhecer a mulher nova do meu irmão, como é que... É assim, já começa, se você vem de famílias onde os pais são divorciados, aí fica, eu vou ter que passar um pouco ali, um pouco lá. E a expectativa era que fosse aquela coisa linda, feliz, harmoniosa. Mas a verdade é que as nossas famílias são complicadas, né? E aí o Natal, normalmente, você tem um estresse para conseguir organizar ele para não ficar chato com todo mundo. E lá no dia, a gente fica assim, controlando para que não dê ruim. Porque as nossas famílias são complicadas, não são? Esse texto que nós lemos, ele traz uma genealogia da família de Jesus. E o que eu quero mostrar para vocês é que a família de Jesus também era muito complicada. A genealogia de Jesus muito nos ensina sobre o que Jesus veio de fato fazer. E o que eu quero trabalhar com os irmãos, e a partir da genealogia dele, e eu diria que tem 3 coisas principais que a genealogia de Jesus nos ensina. É que Jesus nasceu
para trazer 3 coisas: salvação, esperança e descanso. Jesus nasceu, e ele nasceu para trazer salvação, esperança e descanso. O texto começa dizendo, e primeiro então Jesus veio nos trazer salvação. O texto começa e abre dizendo, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Talvez você se pergunte o seguinte: Júlio, por que não começar como todas as histórias começam? Era uma vez e pronto. Para que começar fazendo uma lista de 17 versículos, falando de um monte de gente que eu nunca vi na minha vida e nem sei o que elas fizeram? Para que começar uma genealogia desse jeito? Para que começar com uma genealogia? Sabe para quê, meus irmãos? Para esclarecer uma coisa. O que a gente vai apresentar aqui não é um conto de fadas. Contos de fadas começa com era uma vez porque não existe. Porque não tem pai, não tem mãe, não tem de onde veio, não tem onde viveu. É a história da carochinha. É contos que a gente conta, que a gente se emociona, mas a gente sabe que é mentira. Agora a história de Jesus não. A história de Jesus é real. Jesus de fato nasceu numa família. E a gente consegue fazer uma lista de quem foi o pai, do pai, do pai, do pai, do pai, porque Jesus é um personagem real. Ele é alguém que de fato viveu. E o texto começa então falando, o livro da genealogia de Jesus, para mostrar, para enfatizar isso. Essa é uma história real que a gente vai contar. E aí ele traz alguns nomes para Jesus. Ele vai falar que é Jesus o Cristo, que ele é filho de Davi e que ele é filho de Abraão. E todas essas palavras, elas refletem o que Jesus veio fazer e estão relacionadas com a salvação de Jesus. Ele já abre falando sobre quem é Jesus. Primeiro ele fala, é a genealogia de Jesus. Eu não sei se você sabe disso, mas a palavra Jesus significa literalmente Deus é o Deus que salva. Quem é esse menino que nasceu há 2000 anos atrás numa manjedoura lá em Belém? Ele é o Deus que veio salvar pessoas. Ele fala que esse Jesus, que é o Deus Salvador, é o Cristo. E eu não sei se você sabe disso, mas a palavra Cristo era um título usado na época, onde a palavra Cristo é a mesma palavra grega para Messias. E em todo o Antigo Testamento, desde que o homem pecou, Deus fez uma promessa: um dia eu enviarei o Messias, ou o Cristo, aquele que vai ser o meu escolhido para colocar ordem na casa, para consertar o que vocês estragaram. Vocês são tudo complicado, não são? Um dia eu vou mandar alguém que vai resolver isso. E ele vai falar, sabe quem é Jesus? Ele é o Deus que veio salvar. Ele é o Cristo, aquele que foi escolhido por Deus para resolver o nosso problema. Ele vai dizer que esse Cristo é o filho de Davi. E por que ele enfatiza o filho de Davi? Porque Deus fez uma promessa para Davi. Um dia, Davi, eu vou colocar um descendente seu no trono. Deus falou para Davi, você vai reinar? Vai ter um reino bom, mas você vai morrer. E aí o seu filho vai assumir, ele vai reinar e ele vai morrer. E aí ele vai assumir outro, ele vai reinar e vai morrer. Mas um dia eu vou mandar um rei que vai assumir o trono e ele não vai morrer. Ele vai viver eternamente, ele vai dominar e governar sobre tudo e sobre todos eternamente. E ele vai finalmente trazer um reino de paz, um reino de alegria, um reino sem sofrimento, um reino perfeito. E todo o povo de Israel vivia na esperança de um dia o filho de Davi vai vir para resolver esse mundo injusto que a gente vive. Sabe quem é Jesus? Ele é o Deus que salva. Ele é o ungido de Deus que veio consertar as coisas. E ele é o filho de Davi. Esse rei que veio se assentar no trono e reinar eternamente para colocar as coisas em ordem. E para trazer justiça e paz para esse mundo que não vive justiça e paz. E esse filho, e esse Jesus, ele não é só filho de Davi, mas ele também é filho de Abraão. Por que a genealogia começa assim? Porque Deus também tinha feito uma promessa para Abraão. Abraão, um dia eu vou mandar um descendente seu que vai trazer e vai abençoar todas as famílias da terra. Deus tinha feito essa promessa para Abraão. Um dia um descendente dele seria usado para trazer a bênção de Deus para todos os povos. E a genealogia de Jesus começa assim porque ele está dizendo. Sabe quem que é esse menino que nasceu lá? Ele é o Deus que salva. Ele é aquele que veio para resolver o problema. Ele é o rei que veio trazer justiça e paz. E é aquele que Deus vai usar para abençoar todas as famílias da terra. Jesus nasceu. Ele é real. E ele é esse Deus maravilhoso que veio trazer salvação em vários aspectos para as nossas vidas. Gente, a maioria das religiões, a maioria não, todas as religiões, com exceção do cristianismo, sempre tem a seguinte lógica. Deus está lá em cima, a gente está aqui embaixo, nós estamos separados de Deus e nós precisamos nos esforçar para ir até Deus. Você precisa entrar em campanha, você precisa se esforçar, você precisa cumprir as regras. É assim, você se esforça para você chegar até Deus. Agora o Evangelho de Cristo é a mensagem de que nós jamais conseguiríamos chegar até Deus. Então o Deus veio até nós.
O Senhor nasceu. E Ele nasceu não só para nos dar exemplo, e você sabe disso, mas Ele nasceu para morrer por nós. Ele nasceu para tomar sobre si os nossos pecados. E é por meio da cruz que Jesus é o Salvador, o Cristo, o Filho de Davi e o Filho de Abraão, que traz a bênção de Deus e a salvação do Senhor a todas as famílias da terra. Começa com genealogia para deixar claro, o que eu estou contando aqui é verdade, é real, é transformador. É Deus agindo em favor de nós. Eu estava pensando sobre isso essa semana, e sobre os contos de fada de maneira geral. As histórias que começam não com genealogia da fera. A fera foi filha de tal coisa, começa com Era Uma Vez. Ou histórias como, por exemplo, da Bela Adormecida. Eu não sei se já parou para pensar nisso, mas por que essas histórias fazem tanto sucesso? Por que a gente gosta tanto? E não só a gente poderia, eu coloquei aqui os contos clássicos, mas a gente poderia colocar os filmes da Marvel, que tem lá um mal e de repente tem um herói que aparece para se sacrificar. Por que a gente gosta tanto de histórias assim? Sabe por quê? Porque no fundo, essas histórias ilustram coisas que a gente deseja. Todos nós, eu não sei se você percebe isso, mas muitos dos contos de fada e dos filmes fictícios têm a ver com a busca pela eternidade, viver para sempre. Tem a ver com, eu estou dormindo e eu preciso acordar. Tem a ver com, eu sou uma fera e eu preciso mudar. Tem a ver com, eu quero experimentar o amor de verdade. Tem a ver com algo sobrenatural, algo mágico, algo que vai além. É como se fosse assim, os contos de fada expressam os desejos do nosso coração. A gente vive num mundo sem graça, onde as coisas, a gente não consegue colocar as coisas no lugar. Então a gente inventa algumas histórias onde pelo menos lá as coisas estão no lugar e alguém consegue colocar as coisas no lugar. Mas sabe qual é a boa notícia? Jesus Cristo é uma pessoa real. O que a gente tanto projeta e gosta nos contos de fada e nos filmes de herói e etc. Existe alguém que é muito maior do que tudo isso e que veio trazer para nós algo muito mais profundo do que tudo que a gente encontra por aí. O Natal, gente, não é uma história não é uma história para nos trazer algumas lições de moral, alguns exemplos de como a gente vive. Ou também não é um conto de fadas, mas é um fato. É uma boa notícia. Jesus nasceu. E Jesus nasceu para nos trazer salvação. E eu quero fazer uma aplicação nesse primeiro ponto. Você se relaciona com o Evangelho, ou com essa história do nascimento de Jesus, como uma boa notícia de fato de salvação, ou como um conto de fadas? O que é um conto de fadas, gente? Ou um filme que você assiste e tal. Você vê, você se emociona, você admira, você chora, e aí quando acaba aquele momento, você enxuga as lágrimas e vai viver a vida real. E aquilo não tem influência nenhuma na sua vida. Porque é só uma história, é só um conto de fadas. E tem muita gente que se relaciona com Jesus e com a história do nascimento de Jesus da mesma forma. Eu venho aqui, eu canto as músicas, eu me emociono, eu choro, é bonito, é legal, aquece o meu coração. Terminou, eu enxugo as lágrimas e vou viver a minha vida. Porque muitas vezes a gente lida com o nascimento de Jesus como se fosse só mais um conto de fadas. Quando eu me relaciono com Cristo e com o nascimento dele de fato como uma coisa real, a boa notícia de salvação, eu me emociono, eu vejo, eu me emociono, eu admiro, mas isso me leva a me entregar a esse Deus, a me entregar completamente a esse Deus, fazendo dele o meu Salvador. Eu entrego o controle da minha vida a Ele. Se eu creio de fato que Cristo é tudo isso daqui que o texto fala, qual que é a implicação lógica? Senhor, toma aqui a minha vida, o Senhor manda e eu obedeço. O Senhor é o Rei, o Senhor é o Salvador, o Senhor é o Cristo, é o Senhor. Eis-me aqui. Eu me dobro diante do Senhor com um compromisso total, abandonando os ídolos do meu coração, as coisas que eu fico me apegando, porque eu quero servi-lo. E eu quero te dizer uma coisa para você. Enquanto você não fizer isso, você não crê de verdade no Senhor Jesus. Se você não vive uma vida assim, de entrega total, de compromisso profundo com Deus, você no fundo crê que o nascimento de Jesus é só a historinha da carochinha. É só mais um conto de fadas bonito que te emociona. E essa é a pergunta que eu quero fazer, eu quero que você medite. O nascimento de Jesus para você é uma história real ou é só mais um conto de fadas? Jesus nasceu, isso é verdade. E para nos trazer salvação, transformação e esperança. Esse é o nosso Rei. Primeiro ponto, Jesus veio para nos trazer salvação. Segundo ponto que essa história nos ensina e que a genealogia de Jesus nos ensina. Jesus veio para nos trazer esperança.
O texto começa então falando da genealogia. E, gente, na época, a genealogia não era só uma maneira de você provar que aquilo que você está falando é verdade. Mas na época também, a genealogia era uma espécie de currículo da época. Hoje em dia, quando uma pessoa vai se apresentar, normalmente ela fala dos cursos que ela fez e das habilidades que ela tem. Na época, a sua família era mais importante do que as suas habilidades. Então, quando as pessoas iam se apresentar naquela época, normalmente elas falavam de qual família elas vinham. Quem foi meu pai, quem foi meu avô, quem é meu irmão. Era uma espécie de currículo da época. E assim como hoje em dia, no currículo você não coloca os podres, né? No currículo você não coloca as coisas. Você nunca vai ver lá alguém no currículo dele. Sou bom com isso, mas sou muito ruim com... As pessoas não colocam nada. E na época era a mesma coisa. Quando as pessoas iam falar das suas histórias, elas colocavam os personagens bonitos e importantes da sua história, elas colocavam lá. E aqueles que não são muito legais e podem trazer algum tipo de constrangimento, eles deixavam quieto. Mas, o que Mateus faz na genealogia de Jesus é exatamente o contrário. Mateus ele faz questão, a gente viu aqui, Mateus coloca, na verdade, dois conjuntos de 14 gerações. Na verdade, 3 conjuntos de 14 gerações. Só que existiram muitas outras gerações além dessas. Ele escolhe 14 gerações para colocar aí nesses 3 conjuntos. E ele propositalmente coloca algumas pessoas que uma pessoa normal não colocaria. Em especial as mulheres que ele relaciona na genealogia que ele fez. E aí como a gente percebe como Jesus veio para trazer esperança e Mateus faz questão de destacar algumas pessoas na genealogia de Jesus, em especial 5 mulheres. Então, Mateus faz o oposto, ao invés dele deixar de fora aquilo que traria alguns constrangimentos, ele faz questão de colocar. Primeiro, ele coloca 5 mulheres, o que não era comum na época. Na época, os irmãos sabem que as mulheres eram meio deixadas de lado, e a não ser que ela tinha feito alguma coisa muito espetacular, era o homem que aparecia. Então, Mateus relaciona 5 mulheres, a última delas Maria, mãe de Jesus. Dessas 5 mulheres, 3 mulheres eram estrangeiras. E isso daqui é um ponto muito importante para a cultura da época, porque o povo judeu era um povo extremamente centrado na cultura deles. O povo judeu considerava quem não era judeu como assim, combustível para o inferno. Nós somos o povo de Deus e quem não é judeu, Deus criou para ir para o inferno. Essa era a visão do judeu. Mateus faz questão de colocar as mulheres, e das 5 mulheres, 3 eram mulheres de outros povos. E das 5 mulheres que eles colocam, 4 delas, com exceção de Maria, mas Maria também, elas protagonizaram alguns dos eventos mais vergonhosos e trágicos da história de Israel. E aqui eu vou passar rapidinho pelas 4 mulheres, a 5ª mulher é Maria. As 4 mulheres que Mateus cita na genealogia de Jesus. Ele vai falar que, ele vai falar no verso 3, que Judá gerou de Tamar, Pérez e Zera. Ele fala, todas as genealogias, ele fala assim, ó, Judá gerou esse. Mas quando ele vai falar especificamente dessa parte, ele fala, Judá gerou de Tamar, a Pérez e a Zera. Quem foi Tamar? Essa história, gente, está relatada em Gênesis 38. Não sei se você conhece a história, mas eu vou citar bem rapidinho aqui. Judá escolheu Tamar, que era uma mulher, para casar com um filho dele, que era um filho que ele tinha chamado Ele escolheu então Tamar para ser a esposa dele. Só que o que aconteceu foi o seguinte, eles se casaram e morreu muito jovem. E ele morreu sem deixar descendentes. Então ele se casou com Tamar, faleceu antes que eles tivessem um filho. E uma das coisas que era costume da época, e na verdade fazia parte da lei da época, era que quando uma moça ficava viúva de um rapaz que não teve filhos com ela, o irmão deveria se casar com ela para que ela pudesse ter descendentes da mesma linhagem do marido dela. Então, na época, o correto era que o irmão de se casasse com Tamar. Só que o irmão dele se recusa a tomá-la como esposa. Então essa mulher ela é rejeitada e o irmão do ex-marido dela, do marido falecido dela, se recusa a tomá-la como esposa. Então Judá, que era o pai então de tinha um outro filho que era novo ainda para se casar. Então ele fala para Tamar o seguinte, Tamar, espera então, o meu outro filho ele vai crescer, e quando ele crescer, ele vai casar com você, e assim você vai ter filhos da minha família, pode ficar tranquila. Só que o que acontece é o seguinte, o filho dele cresce, e Judá despreza Tamar. E Tamar fica lá esperando, abandonada. O filho cresceu e Judá deixou quieto. Certo dia, Tamar fica sabendo que Judá, o sogro dela, ia fazer uma visita lá na região onde ela morava. Então Tamar tira as vestes de viúva, coloca uma veste de prostituta e vai para o caminho como uma prostituta seduzir o sogro dela.
e ela seduz o sogro dela, ele não percebe que era a nora dele, ele se deita com ela, e aí na hora de pagar pelos serviços de uma prostituta, ele não tinha nada na época, e ela falou para ele, então faz o seguinte, deixa comigo o seu selo e o seu cajado como garantia. E aí depois você volta para pagar, e aí eu devolvo para você, tá bom? Tá bom. Ele vai embora, e ele não volta para pagar. Na verdade ele volta, mas ele não encontra nada, e ele vai embora. De repente, Judá, então, pensa nisso. Ele se deitou com a nora dele. Só que teve um porém aqui, Tamar engravidou. E Judá ficou sabendo que chega lá para Judá o seguinte, sabe a sua nora? Aquela que foi esposa do seu filho que faleceu faz tempo? Então ela está grávida. Judá fica tomado de ira e vai até a região onde Tamar morava para matá-la, como consequência do adultério dela. Quando ele chega lá, sabe o que ela fala para ele? O pai do meu filho é o dono desse cajado e desse selo. E aí Judá cai em si. Que ele foi injusto e etc. Que história escabrosa, né? Agora, sabe qual que é o mais impressionante? É desse filho que Tamar engravida do sogro que vem Jesus. É uma história marcada pelo desprezo, pela vingança, pela imoralidade, pelo incesto. E de Tamar, Judá teve um filho com Tamar, e é desse filho que vem a genealogia de Jesus. Sua família é complicada? A de Jesus também era. A segunda mulher que Mateus cita na genealogia de Jesus é Raabe. E aí ele vai dizer, Salmão gerou Raabe, de Raabe a Boaz. Da mesma forma ele cita agora uma mulher. Quem foi Raabe? Essa história está relatada em Josué 2 e depois de Josué 6. Raabe foi uma prostituta da cidade de Jericó. E o povo estava para entrar na Terra Prometida. E aí, antes de entrar na Terra Prometida, eles mandaram espias. E Raabe é uma prostituta que morava em Jericó. E quando ela vê os espias, ela fala assim, está todo mundo morrendo de medo aqui de vocês. E então o pessoal lá fica sabendo que tem espias lá na terra para conhecer como é que era Jericó. E manda soldados para pegar esses espias. E Raabe acolhe esses espias na casa dela e esconde eles. E eles então não são mortos porque essa prostituta acolheu eles na casa dela e escondeu eles. E aí ela fez um pedido para eles, olha, quando vocês virem invadir essa terra, lembra de mim e da minha família. E eles fazem uma promessa, olha, quando a gente vir, a gente vai poupar você e sua família. Raabe então, ela é poupada e ela passa a morar entre os israelitas. Uma mulher ex-prostituta, uma vida marcada pela prostituição, e foi dessa família que Jesus veio. E detalhe, era uma mulher estrangeira, prostituta, que o Senhor traz para o povo dele. E é dessa mulher que vem o Messias. Sua família é complicada? A do Senhor. A sua família tem algumas pessoas que olham e falam, isso daí, não, nem pergunta de onde veio. Jesus também tinha isso, na genealogia dele. A terceira mulher que o texto cita é Ruth. Boaz de Ruth gerou Obed. E aí, só um detalhe, Raabe foi mãe de Boaz. Quem foi Ruth? Você pode ler o livro de Ruth. Ruth foi uma moabita, uma mulher de outro povo também, que se casou com um israelita, mas que ficou viúva também dele. Ele ficou viúva muito cedo. E para acompanhar a sua sogra, que era solitária e depressiva, ela se muda, ela era de Moabe, e aí ela se casou lá com o rapaz que faleceu, e para acompanhar a sogra dela que estava voltando para Israel, ela falou, não, eu vou junto com você, sogra. Ela estava triste, ela estava amargurada com a vida, ela estava desesperançosa, ela falou, não, eu vou com você. E essa mulher volta para Jerusalém, para Belém, se eu não me engano, Belém, com a sogra dela, e ela é uma mulher, viúva e imigrante. As três coisas assim as três piores coisas que podia acontecer na época era você ser mulher, viúva e imigrante. E essa mulher passa a viver, ela e a sogra dela, dos restos que caíam da plantação dos outros. E um dia, Ruth está lá numa plantação, pegando as espigas que caíram, e aparece o dono da fazenda, Boaz, que na época devia ser um quarentão fazendeiro, sabe, que chega com uma Hilux, devia ser mais ou menos isso. Chegou lá e falou, quem que é essa mulher aí?
perguntou para os servos, quem que é essa mulher aí? Essa daí é aquela moabita que veio junto com Noemi, a sogra dela, que estava meio assim, tá? Ela está aí, pegando o que sobra aí para eles poderem sobreviver. E o texto vai dizer que Boaz vai com a cara dela, se engraça com ela, e enfim, a história termina com ela se casando com Boaz, que era filho de Raabe. Eu acho interessante isso, porque para todo mundo era uma estrangeira, mas Boaz era filho de uma ex-prostituta que era estrangeira. E ele se casa com Raabe, torna-se marido dela, e se casa com Ruth e se torna marido de Ruth. E Ruth foi a bisavó de Davi. Uma história, gente, marcada por solidão, desesperança, abandono. Foi dessa família que Jesus veio. E a última mulher, a quarta mulher que a genealogia de Jesus cita, ele vai falar, e é interessante porque no verso 6 ele nem cita o nome da mulher. Ele vai falar, Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Percebe que ele destaca assim, é para destacar mesmo o episódio com Urias. Isso está relatado em 2 Samuel 11. Urias foi um dos 30 valentes de Davi, que deu a vida para defender Davi. Urias era assim, um soldado de Davi, exemplar que, sabe aquele soldado fiel, leal? Esse era Urias. Um dia, Urias está na guerra, Davi está no palácio, ele vê a mulher de Urias, deseja ela, dorme com ela, enquanto Urias está na guerra, e a mulher dele engravida, Batseba engravida. E aí gera um problema, porque é o seguinte, o marido dela está lá na guerra, como é que ela aparece grávida? E é meu ainda? E agora? Então Davi faz toda uma trama, chama Urias de volta, prepara um banquete e fala assim, Urias, você é um soldado tão bom para mim, que eu quero te dar uns dias de folga. Vai para sua casa, aproveita com essa mulher, depois você volta para a guerra. O que ele queria? Que Urias fosse para casa, se deitasse com a mulher dele, porque aí ele podia falar, não, o filho é seu. Mas Urias era tão leal, ele era um soldado tão bom, que ele vai para casa e dorme na varanda. Porque ele fala o seguinte, seria desleal da minha parte, enquanto os meus companheiros estão lá na guerra se matando, eu ir deitar com a minha mulher. Então eu tenho esses dias que o rei falou que é para eu ficar aqui, eu vou ficar, mas eu não vou para casa curtir com a minha mulher. Então por conta disso, Davi tentou dar um jeitinho, não deu. O que ele faz? Ele escreve uma carta falando para o general, coloque Urias na frente de batalha para morrer. Sela essa carta e dá para Urias levar a carta para o general. E Urias então é assassinado em batalha. E depois aparece o profeta Natã, revela toda essa trama de Davi, e Davi se arrepende, e enfim. E o ponto é uma história, gente, marcada por adultério e assassinato. Foi dessa família que Jesus veio. Eu não sei se você percebe, mas o que Mateus está fazendo ao colocar a genealogia desse jeito é, de maneira intencional, mostrando o seguinte, o Natal é uma história sobre pessoas como nós. O Natal é uma história não de pessoas perfeitas que merecem alguma coisa de Deus. É uma história sobre pessoas imperfeitas que estão perdidas e mortas. Uma frase que eu ouvi do Tim Keller sobre esse capítulo, ele fala assim, olha, o Natal nos ensina que não importa a sua estirpe, não importa o que você fez, não importa se você matou alguém, se você se arrepender e crer nele, a graça de Jesus Cristo é suficiente para cobrir o seu pecado e uni-lo a ele. Jesus veio, gente, de uma família marcada por incesto, prostituição, desesperança, adultério e assassinato. E a verdade é que nós e as nossas famílias também são assim. Nós e as nossas famílias também são complicadas. Normalmente, o desejo das nossas vidas era que a nossa vida fosse como se fosse assim, uma seta que você está sempre avançando, crescendo e se desenvolvendo. Esse é o sonho de todo mundo, né? Mas a realidade da nossa vida é a seguinte, nossa vida é cheia de altos e baixos. Nossa vida é cheia de coisas que a gente se acha legal e coisas que a gente se envergonha, que a gente não quer nem que as pessoas citem. Nossa vida é assim. Quais são as coisas que você se envergonha que aconteceram? Quais são as coisas e as histórias que, quando você encontra com um amigo do passado e ele fala assim, lembra daquela vez que você fala, não, nem conta, não precisa. Quais são as coisas do seu passado que você se envergonha? E quais são as coisas do seu presente que continuam acontecendo que você se envergonha? Sabe qual é a história do Natal? A esperança. Para mim e para você, apesar de quem nós somos. O Messias entrou na história. Você não precisa tentar esconder e ficar tentando se redimir.
vá até Ele, porque Ele é o Redentor. Ele é o Salvador. E eu faço a pergunta para você, quais são as coisas que Jesus te chama hoje para tratar diante dEle? Quais são as coisas que estão fora do lugar? Jesus, ele veio para isso. E quais são as coisas que precisam ser consertadas? A gente acabou de ler aqui, na história de Jesus tem incesto, tem prostituição, tem adultério, tem assassinato. E todas essas pessoas foram redimidas pelo Senhor, transformadas pelo Senhor. Quais são as questões que o Senhor te chama para tratar diante dele hoje? Eu quero te dizer que há esperança para você e para sua família em Cristo Jesus. O Natal é sobre isso. Há esperança para nós. E, meus irmãos, uma segunda aplicação quando a gente pensa em toda essa parte da genealogia que fala das mulheres e fala de todas essas coisas que são escabrosas, é que reconhecer os nossos pecados e entender a história do Natal também confronta a nossa tendência de desprezar determinados tipos de pessoas. Nós temos uma tendência, todos nós, de estabelecermos alguns tipos de pessoas que nós tratamos como se fossem piores do que a gente. Às vezes é uma questão de classe social, rico, pobre. Às vezes é uma questão de posicionamento político. Ah, não. Se a pessoa defende tal coisa, não dá. Às vezes nós desprezamos algumas pessoas por causa do estilo de vida que elas têm, por causa da religião delas, por causa da raça delas, por causa da ética delas. E eu faço a pergunta para você, quais são as pessoas que você costuma olhar de canto de olho? Você costuma olhar meio assim, com aquele sorrisinho de desprezo. O Natal nos convida a olhar para os outros com a mesma misericórdia e amor que Jesus olhou por nós. O Natal nos convida a olhar com esperança e amor para as pessoas e também para a nossa família. Porque às vezes a gente despreza alguém que está dentro da nossa casa. Esse daí não tem jeito mesmo. Esse daí não sei, esse daí. O Natal nos convida a olhar com esperança, com misericórdia e com amor. O Natal é sobre isso. Jesus veio para trazer salvação. E Jesus veio também para trazer esperança para nós e para as nossas famílias. E uma terceira coisa que esse texto nos ensina é que o Natal também nos ensina que Jesus veio para trazer descanso. Eu não sei se você reparou, mas no verso 17, ele começa a falar, usar uma numerologia, descrevendo aqui a genealogia. Ele vai falar de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, ele divide a história de Israel em 3 pontos. De Abraão até Davi, e ele fala, tem 14 gerações. Depois ele fala de Davi até o exílio da Babilônia, tem mais 14 gerações. E depois do exílio da Babilônia até Cristo, tem mais 14 gerações. E aqui Mateus, como eu disse, tem outras gerações. Não são só 14, 14, 14. Tem outras pessoas na história. Mas Mateus, deliberadamente, ele escolhe colocar de 14 em 14 gerações por 3 períodos. E aqui, gente, tem um significado tem um ponto e um sentido de como o número 7 era representativo na cultura judaica. Porque se você pensar certinho, o que Davi está dizendo aqui é o seguinte, teve 7 mais 7, 14, depois 7 mais 7, 14, 7 mais 7, 14. Você já teve 6 grupos de 7. E é como se estivesse começando o 7º grupo de 7. 7 na cultura judaica é um número importante e traz essa ideia de algo completo, porque foi no 7º dia que Deus descansou. Então traz a ideia daqui, Deus terminou tudo, é uma coisa completa, uma coisa que tem descanso, que está em paz, que está em harmonia. O 7 é uma representação dessa harmonia, dessa paz que nós encontramos no Senhor. E na cultura judaica e na lei de Deus, você tem essa questão do 7, por exemplo, no dia de descanso, no 7º dia, todo mundo deveria descansar. Então o 7º dia deveria ser um dia onde eu paro de fazer tudo que me cansa durante a semana, para dedicar um dia diante do Senhor, para me lembrar que o meu Deus não são as coisas desse mundo, mas o meu Deus é o Senhor, Criador dos céus e da terra, que descansou no 7º dia, então eu descanso também para adorar e para buscar a Ele. Na lei judaica, no Antigo Testamento, você não tinha só o dia de descanso, mas você tinha o ano sabático. Se você fosse um agricultor na época, funcionava assim, 6 anos você plantava e por 1 ano você tinha que dar descanso para a sua terra. E o ciclo da agricultura naquela época funcionava de 7 em 7 anos, 6 anos trabalhando e o 7º ano descanso para a terra. E não só isso, mas você tinha o ano de jubileu, que funcionava o seguinte, a cada 7 ciclos do ano sabático, ou seja, a cada 49 anos, o ano 50 era um ano que você não só dava descanso para a terra, mas você meio que resetava tudo que foi feito. Funcionava o seguinte, cada família tinha suas terras, e cada pessoa tinha os seus escravos, e durante a vida das pessoas, as pessoas vendiam as suas terras, elas compravam outras terras, e algumas pessoas que contraíam dívidas onde elas não conseguiam pagar, elas se tornavam escravas para pagar aquelas dívidas.
Só que no ano do jubileu, que era o ano 50, todas as terras voltavam para os seus donos de origem, e todas as pessoas que foram escravizadas nesse período, elas eram libertas de novo. Era como se fosse um ano que começava de novo. Resetava tudo para dar descanso para todo mundo e começar do zero. E percebe que, como tem a ideia do 7, o dia de descanso, o ano do sabático e o ano do jubileu, que era 49 dias, tal. Tudo isso, gente, todos esses anos de descanso e essas numerologias de descanso no Antigo Testamento apontavam, e isso daqui é um ponto muito importante, para o descanso eterno que nós teremos quando Jesus voltar. Qual que era o propósito de separar um dia da semana? De a cada 6 anos ter um descanso na terra, de ter o ano do jubileu? Qual que era o propósito de tudo isso? O povo se lembrar que, embora nós vivamos em um mundo de dores e de cansaço, um dia o Senhor vem para nos trazer descanso eterno. E o que Mateus está fazendo deliberadamente aqui quando ele coloca 14, 14, 14? Ele está dizendo o seguinte, são 6 grupos de 14. Ele já falou, já aconteceu 6 vezes 7. E Jesus está iniciando o último ciclo que vai terminar com o descanso eterno. Porque na cultura judaica a ideia do jubileu é quando fecha os 49 anos, que é o 43 a 49 anos, é o último ciclo e depois você tem o descanso de todas as coisas. E o que Mateus está colocando aqui é o seguinte, sabe por que Jesus veio? Para iniciar esse último ciclo da história da humanidade que vai culminar no descanso eterno de todos nós. No descanso eterno daqueles que são do Senhor. Em Jesus nós temos a esperança, não só que eu sou salvo, não só que é a esperança que Ele vai trabalhar na minha família, mas eu tenho a esperança de que um dia Ele vai me levar para um lugar onde não vai mais ter sofrimentos. Onde o descanso vai ser uma realidade. Onde a gente não vai precisar descansar porque a gente não vai mais cansar. Não só fisicamente, mas de um monte de problema da vida. Quantas vezes a gente fala assim, olha Júlio, eu ouço bastante isso. Eu estou cansado dos problemas. Eu estou cansado, mas não é assim porque eu estou dormindo pouco, tudo mais, porque é o seguinte, para onde eu olho, é problema, é dificuldade, é sofrimento. Sempre tem alguma coisinha, sempre tem alguma... Sabe qual é a boa notícia? É que em Jesus a gente tem a esperança de que um dia a gente vai desfrutar do descanso eterno. É para isso que Jesus veio. E a verdade é que nós já começamos a, de certa forma, desfrutar disso, ainda que de maneira superficial, aqui nesse mundo. À medida que quando cremos em Cristo, nós temos, por exemplo, a certeza de vida eterna, nós já começamos a encontrar descanso, gente. Quando nós temos a certeza do seguinte, ainda que eu morra hoje, eu estarei para sempre com o Senhor. Ainda que o pior me aconteça, isso começa a me trazer descanso e renovo, por exemplo, diante de doenças crônicas. Por exemplo, diante de doenças que são sérias e que não têm cura. A certeza de que em Cristo Deus é por mim. E por isso Ele prometeu que nunca vai permitir com que aconteça nada que vai além do que eu posso suportar. Isso começa a me dar descanso. Eu tenho uma convicção, Ele prometeu que tudo que Ele permitir na minha vida é porque eu posso suportar. E Ele estará comigo me fortalecendo em cada passo. Isso começa a nos renovar, a certeza de que Ele controla todas as coisas e tem bons planos para nós, inclusive nos sofrimentos. Isso começa a nos renovar, isso começa a nos trazer descanso em meio aos sofrimentos da vida. E a certeza de que toda dor é por enquanto. Todas as dores que nós vemos nessa vida é só por enquanto, porque um dia o Senhor volta para nos levar para o descanso eterno. Todas essas questões juntas começam a nos fazer desfrutar desse descanso já aqui e agora. Lembra do texto que a gente leu na liturgia? Jesus disse, venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para a vossa alma. Jesus nasceu para isso, gente. Para nos trazer salvação, para nos trazer esperança e para nos trazer consolo. Essas são as coisas que a genealogia de Jesus nos ensina. E eu quero encerrar essa reflexão fazendo 3 aplicações finais. Fazendo 3 perguntas para você. Primeiro, onde você tem buscado salvação? O que você acha que vai resolver sua vida? Onde você tem buscado a solução para todas as coisas? O Natal é a história de que é o Senhor quem veio redimir. É só nele que há salvação. Por isso, pare de colocar a sua esperança e o seu coração e as suas expectativas em outra coisa que não seja o Senhor e busque a Ele. Invoque o Senhor enquanto se pode achar. Uma segunda pergunta para você é, onde você tem buscado a esperança? Diante dos problemas, diante das lutas, diante das dificuldades, diante dos sofrimentos da vida,
Onde você busca esperança? Você tem olhado para você e para sua família sem esperança? O Natal é a história de um Salvador que veio de uma família complicadíssima, mas transformada por ele. Garanto para você que na genealogia de Jesus tem mais problema que na nossa. Natal é uma história sobre isso. O Deus que veio nos trazer esperança e transformar vidas. E por fim, onde você tem buscado descanso? Há muitas pessoas que vivem a vida pensando o seguinte: sabe o que eu preciso? De 30 dias de férias na Disney. Aí sim eu vou estar descansado. Deixa eu te dar uma informação. Não vai. Por 30 dias, você vai esquecer dos BOs. E daqui a 30 dias você volta e está tudo aqui do mesmo jeito. Onde você tem buscado descanso? Tem gente que busca descanso e acha que é o seguinte: se eu tivesse mais dinheiro, aí sim. Porque o meu problema é pouco, o dinheiro é curto. E tem muita gente que busca descanso no dinheiro. E acha o seguinte: quando eu tiver bastante dinheiro, eu vou poder colocar minha cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Tem gente que busca descanso numa família perfeita. Sabe qual que é o meu problema? Sabe por que minha vida é assim? Porque é minha esposa, porque é meu marido, porque é meus filhos. Onde você tem buscado descanso? O Natal é a história do Deus que veio iniciar uma era de descanso, que vai culminar no descanso eterno. Você não vai encontrar esperança verdadeira. Você não vai encontrar transformação de verdade. E você não vai encontrar descanso para a alma independente da situação, a não ser que seja em Cristo Jesus. E eu quero fazer agora uma pergunta, que eu já fiz, mas eu quero refazer para você. Você lida com o Natal como um conto de fadas ou como uma história real? É uma história para a gente rir, chorar e se emocionar e acabou? Ou é algo que é presente e transforma? Jesus nasceu para trazer salvação, para trazer esperança e para trazer descanso para o povo de Deus. E hoje é o primeiro domingo do mês e nós celebramos a ceia do Senhor. E nós nos lembramos que para Ele trazer tudo isso a nós, Ele teve que pagar um preço caríssimo. É gratuito para nós. É emocionante para nós, mas para Ele é doloroso. Para Ele o preço foi alto. Quando a gente come do pão, a gente se lembra o seguinte: o corpo dele foi triturado. Pregos atravessaram as mãos e os pés dele, para que nós pudéssemos ter esperança. O sangue dele foi derramado, o próprio Deus derramando o seu sangue, para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos ter esperança e descanso. Gente, quando a gente entende isso daqui de verdade, não tem como viver uma vida mais ou menos com Deus. A entrega do Senhor por nós, não tem como a gente se posicionar diante de Deus de maneira moderada. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Ou é com tudo, ou eu rejeito isso de uma vez, ou eu me entrego de uma vez. E o chamado do Senhor para nós e para cada um de nós é que nós nos entreguemos a Ele de vez. E nós iremos participar da ceia agora. E se você já se entregou ao Senhor, eu quero convidar você a, nesse momento de ceia, se entregar mais uma vez. Porque a vida cristã é uma vida onde a gente vai se consagrando e reconsagrando, e entregando e reentregando ao Senhor. E buscando a Deus a cada dia mais e mais. Lembrando disso, o Natal é a mensagem do Jesus que nasceu para trazer salvação, esperança e descanso. E eu quero desafiar você a começar a tratar as questões que te trazem desesperança e sofrimento diante desse Jesus. Porque Ele veio exatamente para isso. Que Deus nos abençoe e fortaleça o nosso coração com essa mensagem linda que é a mensagem do